Bem-vindo a mais um vídeo e vamos resolver algumas questões da banca FGV. A primeira questão, a banca trouxe aqui um português misturado com geografia, né? Então, quem é bom em geografia, naturalmente acertou, ó. A sigla do estado brasileiro que está corretamente indicada é Acre, AR, Alagoas, AL, Amazonas, AZ, Bahia, BH e Pernambuco, PB. Então, vamos lá, ó. Acre, a sigla de Acre é AC. A sigla de Alagoas está correta, que é o nosso gabarito. Amazonas é AM, Bahia é BA e Pernambuco é PE. Então tá aí a primeira questão bem tranquila, gabarito letra B. Próxima questão. Entre as palavras avião e aeroporto, há uma ligação de sentido, que indica local adequado para o avião. Assinale a alternativa em que o mesmo significado só não ocorre em livro, biblioteca, boi, rebanho, navio, porto, automóvel, estacionamento e peixes, aquário. A princípio, quando você lê assim rapidamente, você acha que está tudo correto, mas qual é aqui a pegadinha da questão? Nós estamos tratando de uma indicação de local adequado, né? Local. O avião vai ficar no local chamado aeroporto, certo? Então, aqui no item A nós temos o quê, ó? O livro, que vai ficar no local chamado biblioteca, beleza? O navio vai ficar num local chamado porto, o automóvel vai ficar num local que é o estacionamento e o peixe vai ficar num local que é aquário. Porém, o boi não vai ficar num local chamado rebanho. Rebanho é o coletivo de boi. O local que o boi fica é o quê? O curral, né? Então, o item B é o nosso gabarito, pois nós queremos o incorreto, né? Ó, só não ocorre em letra B. Boi seria o correto aí, curral, beleza? Próxima questão, a palavra abaixo que mostra uma correta grafia é duquesa, frieza, empresa, despesa ou princesa. Então, aqui é uma questãozinha de ortografia para saber se a palavra está escrita com S ou com Z, né? Qual é o correto aqui, com S ou com Z. Então, vamos dar uma olhadinha aqui em algumas das regrinhas. Sufixo esa com S. É utilizado para títulos de nobreza e formas femininas de adjetivos que indicam origem ou tratamento. Exemplo, duque, duquesa, marquês, marquesa, português, portuguesa, príncipe, princesa, né? Como diz aqui, ó, duque, duquesa, príncipe, marquês, todos são escritos com S. Então, aqui na questão, ó, nós temos duquesa com S, princesa com S, né? Próximo aqui, ó, o sufixo esa com Z. É utilizado para criar substantivos abstratos que indicam qualidade, né? Que são adjetivos. Duro, dureza, triste, tristeza, rico, riqueza. Dão ideia de qualidade, certo? A palavra empresa, né, que a questão trouxe aqui no item C, ó, empresa com Z, está incorreto, porque empresa é escrito com S, porque a grafia é mantida da sua origem italiana empresa, né? Ó, em italiano se escreve desse jeito, e aí quando veio para o português continuou sendo escrito com S, né? Ó, e o S aparece entre duas vogais, o que ele confere o som de Z. Então, empresa está entre duas vogais. Quando as palavras estão entre duas vogais, elas têm o som de Z, porém continuam sendo escritas com S, tá? Existem exceções, mas em regra é isso. Quando eu tenho duas vogais e eu tenho um S entre elas, mesmo com o som de Z, é escrito com S. O que mais aqui, ó? A palavra despesa tem origem no termo latino dispensa, né? Ó, dispensa, que significa coisas gastas ou distribuição. A grafia com S foi mantida na transição para o português. Então, despesa veio dessa palavra aqui que era com S, né? Ó, mesma coisa aqui da empresa, era com S. Quando veio para o português, continuou sendo escrito com S. Então, aqui, ó, empresa é S, despesa é S. Então, gabarito, letra B. Próxima questão. A frase em que houve troca indevida entre a preposição, né, e a com H, a do verbo haver. Então, a gente quer uma troca indevida, ou seja, onde está errado, né? Então, vamos ver aqui só algumas regrinhas básicas para ficar melhor de resolver a questão, ó. Quando usar a, verbo haver com sentido de existir ou tempo decorrido, né? Então, a com H, ó. Usa-se a com H quando for possível substituir por existe, existem ou por faz, no sentido de tempo passado. Importante você lembrar que é tempo passado.
indica existência. Exemplo, ó, há muitas pessoas na sala. Esse há tem um sentido aqui de existem, né? Ó, você pode substituir. Existem muitas pessoas na sala. Indica tempo passado. Há 2 meses não chove. Então, faz 2 meses, né, que não chove. Então, esse há aqui com a ideia de faz, né? De tempo passado. Faz 2 meses, né? Há 2 meses não chove. E o a, preposição, né, sem h, somente o a, ó. Usa a, use a para indicar distância, direção, destino, limite ou tempo futuro. Então, você vai lembrar que o a com h é passado e somente o a é futuro. Por isso que eu destaquei aqui a questão do passado e está aqui a questão do futuro, para você não confundir. Isso aqui já ajuda bastante. Então, nós temos aqui no exemplo, a distância. O posto fica a 2 quilômetros daqui, né? Indica a distância. Direção movimento, vou a São Paulo amanhã. Tempo futuro, o curso começa daqui a 2 semanas. Então, se eu colocasse assim, ó, o curso começou há 2 semanas. Então, no futuro, começa daqui a 2 semanas, ainda vai começar. Se eu colocar o curso começou, quer dizer que já começou, foi no passado. Então, o curso começou aqui seria a com H, ó, há 2 semanas. Então, se ainda vai começar, futuro, somente o a. Se já começou no passado, a com H, certo? Então, vamos aqui para a questão, ó. No item A, nós temos, há vários dias eu viajei. Então, aqui já dá uma ideia, ó, de passado, eu viajei, né? Passou. E aqui eu tenho também esse A, ó, no sentido de faz. Eu poderia dizer, ó, faz vários dias que eu viajei. Então, aqui tá certo. É esse A mesmo com H, né? É a ideia de passado. No item B, ó, não há mais tempo para nada. Então, não existe, né? Não existe mais tempo. Então, também está certo esse A aqui com H. No item C, há muita gente na praia. Novamente, ó, existe, ideia aqui de existir, né? Ó, existe muita gente na praia. Então, A com H. No item D, estou esperando há 2 horas, né? A com H, estou esperando, que dá uma ideia de faz, né? Ó, faz 2 horas que eu estou esperando, né? Então, o nosso gabarito é o item E. Sua casa fica a, então esse A aqui, ó, não é com H, é apenas o A, né? Sozinho. Sua casa fica a duas quadras. Aqui dá uma ideia, ó, essa mesma ideia aqui, ó, de distância, né? Ó, o posto fica a 2 quilômetros daqui. Sua casa fica a 2 quadras. Então, essa ideia de distância, você vai utilizar o a sozinho, beleza? Próxima questão. Todas as frases abaixo mostram a presença do verbo ter. A única frase em que ele conserva o sentido original de possuir é. Então, nós temos aqui, ó, ele não tem tempo para nada, tenha a bondade de sentar-se, meu amigo tem uma fazenda em Mato Grosso, os policiais tiveram momentos de angústia e o jogo teve momentos interessantes. Então, em apenas uma dessas frases, nós teremos aqui o sentido de posse, né, de possuir. No item A, ele diz: ele não tem tempo para nada. Esse tem aqui dá uma ideia de disponibilidade, disponibilidade, né? A pessoa que não tem disponibilidade de tempo para nada, né? A pessoa muito ocupada, não tem disponibilidade. Não é o sentido de possuir, né? Você não possui o tempo como se fosse algo, um objeto, como se fosse algo físico. Você não vai pegar no tempo. Então, a ideia aqui de disponibilidade, não de posse. No item B, ó, tenha a bondade de sentar-se. Esse tenha assim, é uma forma cordial de você convidar uma pessoa a sentar, né? Fulano de tal, tenha a bondade de sentar-se aqui nessa cadeira. Então, não tem novamente ideia de posse, tá? Aqui esse tenha, né, dá uma ideia de cortesia. A pessoa está sendo cortês com a outra, né? Tenha a bondade de sentar-se. No item C, meu amigo tem uma fazenda em Mato Grosso. Aqui, ó, é o nosso gabarito. Meu amigo tem uma fazenda, ele possui uma fazenda, né? Como se fosse uma outra coisa, uma casa. Meu amigo possui uma casa, meu amigo tem uma casa, tem um carro, você tem uma cadeira, tem uma bola, no sentido de ter a posse daquele objeto. No item D, os policiais tiveram momentos de angústia.
Então, esse tiveram aqui, ele dá uma ideia de experiência, né? Os policiais tiveram a experiência de ter ali momentos de angústia. Do mesmo jeito aqui no item E, ó, o jogo teve momentos interessantes, né? Então, as pessoas que estavam ali naquele jogo experienciaram momentos interessantes, tá? Então, aqui os policiais e o jogo, eles não têm essa ideia de posse, né? E sim de momentos que aquelas pessoas tiveram uma experiência, uma vivência, né? Então, a única frase que dá um sentido de posse, né? De possuir alguma coisa ou um objeto, é o item C. Meu amigo tem uma fazenda em Mato Grosso. Próxima questão. A palavra que se aplica ao conjunto de palavras abaixo é. Então, nós temos aqui queijo, manteiga, leite e iogurte. Só uma pequena observação aqui sobre essa palavra, ó. Iogurte, né? Algumas pessoas escrevem assim, iogurte. Colocam a letra R bem aqui, ó. Iogurte, né? Esse aqui está errado. O R é aqui, ó, entre o U e o T, e não aqui depois do O, né? Não é iogurte. Na pronúncia pode até passar despercebido, mas quando você escreve, você vai ver aí que o R está no local errado, tá? Então, cuidado quando você for escrever essa palavra, né? Quando você for pronunciar, o R fica bem aqui. Então, vamos continuando aqui, ó. Então, essas palavras são o quê? Qual é o grupo, né? São líquidos, vegetais, laticínios, sólidos ou artefatos. São laticínios, né? Produtos aí derivados do leite, né? Ó, líquido. O queijo não é líquido. Não são vegetais. Sólidos, o leite não é sólido. Artefatos também não, né? Então, tranquilo, letra C, laticínios. Nós estamos tratando aqui de hipônimo e hiperônimo. Hiperônimo. A questão não especificou, né? Foi uma questão bem objetiva, bem simples, mas já vou deixar aqui esse conhecimento para você, né? Essa informação, caso você nunca tenha visto essa matéria, ó, hipônimo e hiperônimo. O hipônimo é um termo mais específico, como nós temos aqui, né? O queijo e o leite. E o hiperônimo é o grupo como um todo, né? O grupão, o grupo geral, que é o quê? O grupo dos laticínios. Vamos dar outros exemplos, ó. Por exemplo, eu tenho um hipônimo verde e azul. Qual é o hiperônimo? São as cores, né? Então, o verde e o azul estão aqui dentro do hiperônimo cores. Outro exemplo, banana, maçã. Qual é o hiperônimo? Frutas, certo? Então, fica aí, né, essa informação para você. Hipônimo e hiperônimo. Uma palavra específica e aqui o grupo geral, né? O grupão. Então, nosso gabarito aqui é a letra C. Obrigada por assistir e veja mais questões clicando nas telinhas. Um grande abraço.